Olá, mulheres! Sou Rose de Sá e nesse momento estou aqui para concluirmos a leitura do livro Mulheres Improváveis, da pastora e mentora Viviane Martinello. O capítulo de conclusão tem por título Ele escolheu você. Improváveis e escolhidas. Você chegou até aqui. Lembra-se de que falamos no início deste livro que uma longa caminhada começa com o primeiro passo? O primeiro passo que você deu lá no início a trouxe até aqui. Sei que você tentou convencer Deus a desistir de você. Sei também que milhares de vezes você também quis desistir. Mas a grande verdade é que Deus jamais desistiria de você. Ainda que hoje os ventos de sua vida pareçam contrários, Deus está no barco com você. Ser uma mulher improvável para esta hora e para este tempo nos põe em uma rota de colisão com as promessas de Deus. Talvez você precise lutar contra a timidez para obedecer ao seu chamado. Eu lutei bravamente contra ela em vários momentos da minha vida. Ministrar às mulheres era algo que ardia o meu coração, mas o medo me impedia de prosseguir. Deus foi tão paciente comigo, esticando-me cada vez mais e me impulsionando por meio de pessoas-chave nesse processo. Hoje ainda sinto as pernas tremerem e o meu coração disparar, mas resolvi fazer uma escolha, ser quem Ele me desenhou para ser. E Ele desenhou uma mulher corajosa, entregando a ela o dom de comunicar a mensagem dele. Ainda que crer nisso fosse difícil, e ainda às vezes é, estou aqui, escrevendo a você, dentro das minhas limitações, para encorajá-la a prosseguir. Não deixe a vergonha ou a timidez aprisionarem você. Seja profunda no seu relacionamento com Deus e enraize-se na palavra. O restante é com Ele. Seja forte e corajosa. Milhares de mulheres agradecerão lá na frente. Troque de mesa. A mesa que Daniel escolheu para se alimentar definiu o nível de revelação e de influência dele em um tempo de crise. As mesas a que você se assenta falam muito de você. As suas escolhas hoje definem onde você estará amanhã. Talvez hoje pareça que você esteja perdendo enquanto costura silenciosamente renúncias à sua história. Mas o não de hoje será o sim de amanhã. A mesa definiu Daniel e guardou a identidade dele, assim como a mesa devolveu um lugar a Mefibosete. A mesa deu estratégia a Esther, a mesa dos discípulos de Emaús trouxe revelação, e a mesa de Davi fazia seu cálice transbordar, mesmo diante de seus inimigos. Escolha bem a sua mesa, porque nem todas as mesas são para você. A mesa de Marta tinha ressentimento. A mesa de Simão tinha intenções escondidas. A mesa da Babilônia tinha manjares que roubavam a identidade. A mesa de Vasti tinha desonra. As mesas estão à disposição para serem escolhidas. Caberá a você escolher bem. O banquete sobre o qual você se debruçar definirá quem você é. Não tema ser prensada. Você se transforma em uma encorajadora quando vence as piores dores. Não é nas melhores fases que o óleo de cura é extraído. Assim como a oliveira precisa ser prensada para liberar o azeite, é nas prensas que o melhor de nós é extraído. Uma mulher que venceu a depressão pode encorajar uma mulher que está enfrentando o vale da dor. Por um lado, podemos dizer que as lutas de hoje podem ser a cura de alguém amanhã. Do outro lado da moeda, sabemos que a zona de conforto é o pior inimigo para o nosso crescimento. Por esse motivo, Deus muitas vezes usa situações desconfortáveis para nos mover rumo ao propósito dele. Não fomos criadas para permanecer nos mesmos lugares que um dia nos serviram de proteção, porque hoje podem se transformar em prisão. As redes de nylon, por exemplo, usadas nas janelas foram feitas para a proteção das crianças, mas as mesmas redes para os adultos limitam a visibilidade e se tornam uma prisão. Do mesmo modo, a sua zona de conforto já foi o seu lugar de nutrição, de aprendizado e de proteção. Mas, para seguir em frente, você precisa avançar, porque o seu propósito começa quando termina a sua zona de conforto. E talvez você precise deste lembrete tanto quanto eu. Lembre-se
de que o nosso sucesso não é medido pelos padrões do mundo. O verdadeiro sucesso é medido pelos padrões de Deus. Ele se preocupa mais com a nossa integridade do que com quantos seguidores temos nas redes sociais. Deus se preocupa mais com a nossa obediência do que com a nossa conta bancária. Ele se preocupa mais com o seu coração do que com o seu serviço. Ele não é consumido pelas coisas que este mundo nos diz que são importantes. Ele cuida de você não por causa do que você fez, mas por causa do que ele fez por você. Você é dele e ele se preocupa com seu crescimento na graça e no conhecimento dele. Por que mulheres improváveis? Deus está quebrando padrões. Enquanto o mundo luta para nos manter presas a um padrão cultural e uma agenda humanista, Deus nos convida a abraçar o padrão do céu. Deus tem saudade da tenda simples de Davi. Ele não deseja os grandes templos, mas ama as tendas da simplicidade. Ele ama a tenda que Jael ergueu e derrama poder e coragem para destruir os seus inimigos com uma única estaca. Ele está procurando mulheres que fujam do padrão terreno e que estejam alinhadas com o coração dele. Ainda que tudo diga não, Deus diz sim. E nós fazemos parte desse exército de mulheres improváveis que Deus está levantando para este tempo. Mulheres improváveis aos olhos de muitos, mas prováveis aos olhos de Deus. Mulheres improváveis, lugares simples e terras longínquas são visíveis aos olhos do Senhor, pois Ele é especialista em chamar e recrutar improváveis, como vimos até aqui. Mas por que mulheres improváveis? Porque elas são a resposta inesperada de Deus para momentos críticos, conflitos pessoais, guerras locais e até crises mundiais. Para Naamã, um líder orgulhoso, investido de autoridade e respeitado por todos, embora leproso por baixo da farda, Deus levantou uma menina órfã e sem nome, uma serva, uma improvável para dar a resposta da cura que ele precisava. É por isso que Deus levanta mulheres improváveis, porque são mulheres que carregam respostas para o tempo e no contexto em que estão inseridas. São mulheres improváveis posicionadas no lugar certo que levarão os Naamãs de hoje aos rios dos quais muitos deles estão tentando fugir. Se existe um entendimento necessário na nossa caminhada com Deus, é que Ele não limita seus propósitos aos estereotipos humanos e culturais que costumam influenciar a sociedade. Sem dúvida alguma, a história de Jael explica perfeitamente isso. Mesmo não existindo muita informação bíblica sobre ela, no livro de Juízes lemos que ela era esposa de um homem chamado Heber, também identificado como o queneu. Jael e Heber surgem em um momento de guerra entre Azor e as tribos do norte de Israel. Em Juízes 4, encontramos o relato de partes desses acontecimentos. Juízes 4, do verso 1 ao 7, a palavra do Senhor nos diz: Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas junto ao rio Quizon e os entregará em suas mãos. Podemos observar que Jobim havia oprimido os israelitas de forma cruel por 20 anos. E diante de tamanha opressão e sofrimento, os israelitas clamaram ao Senhor.
Mesmo que o povo estivesse naquela condição devido a seu próprio pecado, Deus ouviu a oração dos israelitas e, através de Débora, a profetisa que liderava Israel naquele período, Deus estabelece uma estratégia, comissionando Baraque para liderar Israel contra o exército cananeu que estava sob o comando de Sísera. Débora já era uma improvável, se pensarmos que se tratava de uma mulher levantada por Deus para ser juíza em uma época como aquela. No entanto, diante da insegurança de Baraque, Deus levantaria outra improvável, uma mulher através da qual a promessa dele se cumpriria. Juízes 4, dos versos 15 ao 23, a palavra nos diz: diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Orozete e Agoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão. E ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. Jael foi um elemento surpresa de Deus. É por isso que Deus tem levantado mulheres improváveis, porque a resposta pela qual a terra clama não costuma estar no que é considerado óbvio e adequado de acordo com a perspectiva humana, mas sim de acordo com a perspectiva de Deus. Deus usa quem Ele quer, da forma que deseja, para os propósitos que Ele mesmo estabelece. Deus havia rompido com a cultura da época através da liderança de Débora. Afinal, ela foi a única mulher juíza entre todos os juízes de Israel e foi levantada em um tempo em que as mulheres eram relegadas, ou seja, banidas a segundo plano na organização tribal de Israel. Mas para cumprimento da promessa de que entregaria Sísera e suas tropas nas mãos de Baraque, Deus levantou outra mulher improvável, que foi justamente Jael. Jael foi construída no secreto, forjada em uma atividade incomum para as mulheres de hoje. Acredita-se que sua destreza ao manusear a estaca e o martelo tenha sido uma habilidade desenvolvida enquanto cumpria uma tarefa que geralmente era das mulheres de sua época: montar e desmontar tendas. Uma mulher improvável forjada por meio de uma tarefa comum e rotineira em sua época foi a resposta para aplacar a guerra e findar a opressão que estava sobre o povo israelita. Foi através de Jael, da forma mais improvável e por meio de uma mulher improvável, que o Senhor cumpriu sua palavra e entregou o general do exército inimigo nas mãos de Israel. Por que mulheres improváveis? Porque elas não estão procurando fama, nem posição, nem lugar de destaque, embora saibam como ninguém responder à necessidade do tempo e do contexto em que vivem, porque se permitem viver uma história escrita por Deus. Juízes 5, dos versos 24 ao 27, a palavra do Senhor nos diz: que Jael seja a mais bendita das mulheres, Jael, mulher de Eber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes, trouxe-lhe coalhada.
Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita, o martelo do trabalhador. Golpeou Císara, esmigalhou sua cabeça, esmagou e traspassou suas têmporas. Aos seus pés, ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos seus pés, ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou, morto. Por que mulheres improváveis? Porque são mulheres que habitam nas tendas da simplicidade. Mulheres de verdade, que aprenderam a esperar, que aprenderam a construir no secreto e a permanecer determinado tempo escondidas. São mulheres que se deixaram aperfeiçoar no silêncio, aprender nas cavernas por meio de feridas e de novas conexões, a jamais andarem com o tanque vazio. Aprenderam a tirar força da fraqueza, se deixaram matricular na escola do quebrantamento e passaram por um processo doloroso de podas necessárias. Por que mulheres improváveis? Porque são elas que Deus está levantando neste tempo. E assim encerramos a leitura do livro Mulheres Improváveis. Toda a gratidão do meu coração por você estar aqui comigo. Espero que essa leitura tenha abençoado sua vida como abençoou a minha. Sou Rose de Sá, uma improvável como você. Se você foi abençoada, curta, inscreva-se no canal, clique no sininho e ative as notificações para receber novos vídeos. E não se esqueça de compartilhar com outras mulheres improváveis como eu e você, para que elas também sejam abençoadas. Foi uma honra compartilhar com você essa jornada. Um grande abraço.